Obrigado, Pai, também conhecido como Pastor Vargas, que vai estar trazendo a palavra para nós hoje. Vem para cá, Pai. Nós vamos estar recebendo a palavra de Deus através da vida dele nessa noite. Vamos orar por ele? Vamos orar, pedir que Deus o use e ao mesmo tempo abrir o nosso coração. Deus, te louvamos nessa noite porque cremos que o Senhor usa todas as situações. Então hoje não está acontecendo aqui algo substituto. Está acontecendo aquilo que é titular do Senhor. Então nós abrimos os nossos corações para o Senhor. Pedimos que o Senhor use aquilo que o Senhor colocou no coração do pastor Vargas para falar aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo use poderosamente em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Existem algumas pessoas na Bíblia que me encantam. Uma delas recebeu uma proposta que eu gostaria de ter recebido. Foi Salomão. Quando ele assumiu o trono de Israel no lugar de Davi, seu pai, Deus chegou para ele e falou: peça o que você quiser. Eu gostaria que Deus chegasse para mim: Vargas, pede o que você quiser, cara, está liberado. E Salomão fez aquela clássica oração famosa, dizendo que ele queria sabedoria para conduzir o povo de Deus. E Deus amou tanto aquela oração que ele deu a Salomão riqueza, deu paz, deu tudo que ele imaginava e muito mais, que ele nem poderia pedir. Outro homem que teve esse privilégio foi o profeta Elias. Ele fez uma promessa quando ele estava para sair de foco, para parar de ser o profeta de Deus e ser levado às alturas. Ele perguntou para o Eliseu, seu jovem seguidor: Eliseu, o que você quer que eu faça por você enquanto eu posso? O Eliseu falou para ele: eu quero a porção dobrada do teu espírito. A resposta de Elias foi a seguinte: dura coisa você me pediu, mas se você me ver quando os carros de Deus estiverem me levando, vai ser concedido para você o seu desejo. E acontece que, você lendo a Bíblia no Antigo Testamento, você vai descobrir que Elias fez 7 milagres. Aconteceram 7 grandes milagres pela mão de Elias. E quando Eliseu morreu, ele tinha feito 13 milagres. Daí você vai dizer: mas 13 não é o dobro de 7, seu pastor. Não. Mas ele já estava morto. Houve uma batalha e um soldado gravemente ferido foi caindo morto, cai exatamente na sepultura onde estava o Eliseu, onde estava a ossada do Eliseu. E o que acontece? O homem ressuscita. Porção dobrada, o dobro dos milagres que Elias fez, Eliseu realizou. Pensando nisso, nesse dobro, eu pensei em 2 histórias na Bíblia, rapidinho, curtinhas, para a gente conversar hoje a respeito do Eliseu. Essas histórias estão no 2º livro dos Reis de Israel. 2º livro dos Reis, no capítulo 2, a primeira história. Eu acho que essa história tem algumas similaridades com aquilo que a gente vive e que pode ser útil para a minha vida, para a sua vida, nesse início de 2017. Só estamos em fevereiro ainda, né? 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele: ponham sal numa tigela, na realidade é num prato novo, e tragam para mim quando a levaram. Quando a levaram, ele foi à nascente e jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra do homem de Deus. A segunda história está 2 páginas na frente na sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 38. Capítulo 4, versículo 38, diz o seguinte: depois Eliseu voltou a Gilgal.
Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns dos seus frutos e encheu deles seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços, colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Amém? Duas histórias bastante similares e que eu acho que tem a ver um pouco com a minha vida e com a sua vida. Deixa eu te explicar o que estou querendo dizer. A primeira trata de uma cidade que era bem localizada, que tinha boa infraestrutura, que estava num local especial, tinha tudo para dar certo, mas tinha um problema que neutralizava todas as coisas boas que tinha. A água que brotava daquela cidade eram águas amargas, que não serviam. Então, a cidade era boa, tinha boa estrutura, era conhecida, bem localizada, mas a água desfazia tudo que podia acontecer. Você já reparou que há pessoas que são mais ou menos assim? Tem uma boa história, tem uma boa estrutura de vida, tem recursos à sua disposição, tem até uma boa e bela família, mas simplesmente não conseguem ser felizes? Já viu isso? Você olha, mas não é possível. Eles têm tudo para dar certo, eles têm tudo para ser felizes, mas a coisa não vai, a coisa não anda, não consegue sossegar o coração. É uma terra seca, é uma terra dura. A água que brota ali não serve, não é boa, não faz o que tem que fazer. As águas parecem serem doentes, parecem serem amargas, não são boas para o cultivo, como essa água não era boa para aquela cidade. Às vezes parece que são pessoas que carregam dentro delas mesmo águas que amargam seu coração. Não conseguem ver a vida de forma positiva, de forma altruísta, olhando para cima, veem tudo com desconfiança, alguma coisa está para acontecer, alguém está me perseguindo, olham tudo com ressentimento, com resquício de rancor. Se tornam pessoas travadas, tem tudo para dar certo, tem tudo para estourar, tem tudo para se dar bem na vida, mas não saem do chão, ficam patinando a vida toda no mesmo lugar. É assim a primeira cidade. A primeira cidade é assim, e há pessoas que são muito semelhantes a elas. São pessoas com uma água ruim. Esse pessoal que trabalha muito com autoajuda, eles dizem que má água são duas palavras que fazem a palavra mágoa. Má e água. Eles dizem que há uma água ruim que flui de dentro das pessoas que faz com que elas não consigam se ajudar, com que elas não consigam ir bem na vida, as coisas não acontecem com elas porque há uma má água, e má água produz doença, você sabe. Dengue, zika vírus, chikungunya, vem tudo de água ruim, né? Então, sei lá o que está gerando em você aí. Para essas pessoas, elas parecem que são sempre aquém daquilo que eles podiam atingir na vida. Eles nunca conseguem chegar exatamente onde Deus gostaria que elas chegassem, porque alguma coisa que corre dentro delas não corre bem. Essa é a primeira história. Falando de um lugar que tem tudo para ser bom, pessoas chegam naquela cidade, olham e falam: nossa, que cidade boa, olha que gente boa, bem localizada, quantos recursos naturais, mas de repente a coisa mais importante da cidade, que é a água, está perdida, está estragada, não vale nada. E por isso aquela cidade não pode, a terra não produz e se torna inútil. Essa é a primeira cidade. A segunda história é um pouco diferente. A segunda história mostra que o mundo está um caos. Por quê? Porque não há mais comida na terra. A fome se impôs. Mas os profetas, os discípulos de profetas, os seminaristas de Eliseu,
acabam encontrando um pequeno lugar em um canto onde ainda existia legumes, algumas verduras, alguns vegetais que dava para fazer um ensopado, que não era tudo que eles precisavam, mas pelo menos podia mantê-los mais ou menos alimentados. E aí, na ânsia de fazer um ensopado generoso, substancioso, um dos discípulos, um dos jovens ali, mais desavisado, vai até o mato e acha uma planta. E eu acho que ele se encantou com a aparência da planta e imediatamente cortou e trouxe. O texto diz que é uma trepadeira. Meus irmãos, eu tinha um mentor que sempre falava, Vargas, quando eu era mais novo, cuidado com as trepadeiras. Eu nunca entendi o que ele quis falar, mas deve ser uma coisa perigosa. Então, esse moço vai, corta uma trepadeira, traz, coloca no caldeirão, e o pessoal vai experimentar, e o que acontece? Tem veneno na panela, a panela está envenenada, a comida está perdida. No meio desse pânico, aparece o profeta Eliseu, e diz, nós temos que fazer alguma coisa. Então, essa segunda história, irmãos, mostra para nós que não há nada tão bom que não possa melhorar, mas não há nada que seja tão ruim, mas tão ruim que não possa piorar. Esse rapaz aqui conseguiu piorar uma situação terrível, que já estava terrível, não havia comida, e o que havia, o cara envenenou. Seu cunhado não é assim? Eu acho que sim. E me disseram que pior do que cunhado é ex-cunhado, sabe? Aquele primeiro casamento que não deu certo. Esse, então, é pior do que esse aqui. Esse aqui é o próprio veneno em família. Então, a coisa está ruim e ele consegue piorar aquilo que já não serve para mais nada. Isso fala de uma vida que não está boa, mas que a gente consegue piorar. Por quê? Porque acaba jogando no caldeirão alguma coisa que não devia ser jogada ali. Por que essas duas histórias podem ser vistas juntos? Primeiro, porque em ambas as histórias, o Eliseu toma decisões curiosas. Em ambas, ele agrega valor àquilo que existia. Ele adiciona, ele acrescenta alguma coisa àquilo que não estava bom. Vocês já repararam que se alguma coisa não está boa, normalmente nós descartamos? Já reparou? Se não nos agrada, a gente põe fora. Aqui não. Na primeira história, diz aqui que Eliseu pede um prato novo. No seu texto vai aparecer uma bacia, mas na realidade é um prato. Um prato novo. Põe nele sal, vai até o manancial, ou seja, até a nascente daquelas águas que jorravam naquela cidade, e joga aquele sal naquela nascente. E dá uma palavra profética para aquele lugar, dizendo exatamente o seguinte, assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Ele joga sal naquela nascente e o problema daquela terra é resolvido, as águas que começam a jorrar dali são águas boas. Na segunda história, ele vai até onde está o caldeirão envenenado e leva, dessa vez, um prato de farinha. Eu acho que o Eliseu tinha um jeito meio baiano de ser, né? Assim, chegadão numa farinha. Leva a farinha e joga no caldeirão. Gente, ensopado com farinha não fica bom, concordam? Farinha não vai bem no ensopado. Será que vai? Alguém ali é fã de ensopado com farinha. Então, a comida que estava envenenada, de repente, está curada. Ou seja, ele agrega valor em vez de jogar fora alguma coisa. Nós somos uma sociedade que descarta muita coisa, não é verdade? Nós descartamos, gente. É só passar no seu lixo lá, tem armário jogado lá, tem sofá jogado. Alguns jogam celular, outros jogam televisão. Depois saiu essa televisão fininha, que as televisão zona estão cheias nos lixos por aí, já viu? A gente descarta, O duro é quando essa sociedade começa a descartar pessoas, né? Há mães que descartam filhos, há maridos que descartam esposa, a esposa que descarta o marido. Nós vivemos uma sociedade que não quer pagar preço, vai descartando tudo e trocando por alguma coisa nova. Saiu um novo celular, aquele que você tinha já não prestava, você descarta para pegar outro.
A ideia do Eliseu aqui, não, ele agrega valor, ele contribui para aquilo, ele não joga fora. A ideia de somar é que me chama a atenção nesse texto. Esse texto me fala de situações que não estão bem, mas que foram mudadas porque alguém agregou valor àquilo, colocando alguma coisa, sobretudo numa atitude de fé. Por que eu estou falando fé? Irmãos, porque sal não purifica a água, ele só faz uma salmoura. Farinha não tira veneno de planta, pelo contrário, aguça o veneno. Isso só para mostrar o seguinte, irmão, não importa se a vida está ruim, se alguma coisa ruim acompanha você durante a sua história, durante a sua vida, não importa se alguém jogou veneno no seu caldeirão, não importa. Não importa por quê. Se a vida está ruim, porque a água que você carrega com você não é boa, ou porque alguém conseguiu envenenar a sua comida, não importa. O importa sim que é possível contornar tudo isso com uma iniciativa prática de fé, uma iniciativa de alguém que realmente quer mudar uma situação, uma iniciativa marcada por, acima de tudo, por fé. Fé. Dizendo, não, essa situação pode mudar. Eu posso fazer alguma coisa e fazendo alguma coisa, isso vai mudar. É isso que Eliseu nos ensina aqui. Que tem horas na vida que a gente não joga nada fora, a gente agrega valor. Você dá um pouco daquilo que é seu e tudo muda, tudo passa a ser diferente. Você dá um pouco do que é seu, por mais absurdo que pareça, e aquilo muda. Outubro do ano passado, fui convidado para participar de um congresso de pastores. Durante esse congresso, nós íamos fazer um movimento para levantar sustento para os órfãos no Haiti. Éramos 400 pastores aqui no interior do Paraná. Estávamos lá e, durante a reunião, se apresentou um casal e mais 2 missionários que tinham estado no Haiti fazendo um conhecimento da terra para abrir um orfanato no Haiti para sustentar aquelas crianças. E a senhora, que realmente ia abrir o orfanato lá, e já deve ter aberto, ela contou a experiência que ela teve, o que levou ela ao Haiti para cuidar de crianças. Eles foram para o Haiti olhar a terra, observar a terra, e chegaram no primeiro orfanato. Sabe que o Haiti é o país mais miserável do mundo hoje. Não há nada que você não imagina a miséria e a pobreza naquele país. E eles chegaram num orfanato com mais ou menos 120 crianças. Numa situação deplorável, de sujeira, de fome, maioria sem roupa, sem banho, porque a água é um problema lá, numa situação assim terrível. Quando eles entraram naquele local, havia um espírito de morte no lugar. Ela sentiu assim muitíssimo mal e não queria ficar ali. Mas algo a impeliu para um canto onde havia uma criança de uns 5, 6 anos, deitada, e era visível, assim, à distância, a morte estampada no corpo daquela criança. E os outros todos que estavam com ela, se dirigindo para cá, para lá, mas alguma coisa atraía a atenção daquela mulher para aquela criança lá naquele canto. E ela não sabe explicar muito, mas ela foi sendo levada, deixou os demais no meio, e foi lá naquele canto onde estava aquela criança. E quando ela chegou, a criança estava amarela, o olho vidrado já, os lábios todo partido, era exposta a carne, já não tinha quase mais pele, aquela água da morte brotando na pele da criança. Então, uma pessoa do orfanato falou, olha, ele não deve chegar nem à tarde agora, era um menino, não vai durar até à tarde. Já fizemos tudo o que podíamos, não há o que fazer por ele. Mas aquela mulher estava atraída por aquela criança, ela ficou ali, e ela sentiu que ela ouviu no ouvido dela uma voz dizendo, dê a ele o que você tem. Ela pensou, não tem nem bolacha na minha bolsa, não tenho água, não tenho dinheiro não vai valer nada aqui, essa não é uma situação para dinheiro. Mas quanto mais ela tentava sair, a voz dizia, dá a ele o que você tem. E ela foi ficando tomada por aquilo. Daí, novamente a voz falou, dá a ele o que você tem.
E ela pensou com ela, não, o Senhor não está pedindo isso de mim. O Senhor não está pedindo isso de mim. O último filho dela estava com 9 anos de idade. E Deus disse a ela mais uma vez, dá a ele o que você tem. E ela foi para a direção daquele menino, se ajoelhou, pegou aquele menino no colo, tirou o seio, colocou na boca do menino e disse, suga em nome de Jesus. Falou em português, lá é um francês no Haiti. Suga em nome de Jesus. E aquele morto, literalmente morto, num esforço sobrenatural, sugou aquele seio. E ela sentiu, não sei, as mulheres, o homem não sabe explicar isso. A mulher sentiu que alguma coisa, que o leite jorrou do seio dela. E depois de 2 ou 3 sugadas, ela viu assim aquele amarelão da morte sendo substituído pela vida. Foi desaparecendo tudo. O lábio rachado foi consertado na hora. As feridas que estavam no rosto foram todas sarando. Aquela vida foi vindo. Ela falou que não conseguia nem tirar os olhos do menino porque a coisa andava assim lentamente. Por uns 5 minutos, o espírito de vida foi tirando a morte do corpo daquela criança até lá no final, quando o menininho parou de sugar e olhou para ela. Ela sorriu para ele sorriu para ela. Num esforço, o menininho levantou, saiu caminhando e foi embora. E ela desabou lá no chão, não sabendo o que fazer. Dá a ela o que você tem. Alguma coisa que a gente pode fazer por alguém, sabia? Não sugiro que você se meta isso, né? Mas se Deus te pede alguma coisa, não seja rebelde, não seja desobediente. Que lições essas 2 histórias que acabamos de ler podem ensinar para nós? O que a gente pode aprender com essas 2 histórias? O que elas podem ensinar para nós? Primeiro, se eu tenho tudo para dar certo, mas a vida não vai, porque a água que jorra de mim não é saciada, ou se alguém jogou veneno na minha vida, nós podemos fazer alguma coisa, sem dúvida nenhuma, para acabar com isso. E a primeira coisa a fazer é identificar a origem da coisa. O que me chama a atenção no Eliseu era um cara muito sábio, sabia? Ele pega aquele sal e ele não joga atabalhoadamente em qualquer lugar. Ele vai lá na nascente daquelas águas. Vai lá na nascente e joga aquilo lá na nascente. O que significa isso? Significa o seguinte, gente. A gente tem que descobrir a causa de tudo isso que está ocasionando essa água na sua vida estragada, ou esse veneno que está envenenando você. Nós somos especialistas em tratar de efeitos, mas não tratamos causas. A gente tem que ir lá no cerne da questão, lá na raiz do problema. Ele vai onde a fonte, onde as águas nascem, não onde elas desaguam, porque não resolve o problema. Porque se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer lá na fonte, lá no início de tudo, e não lá onde as águas desabam. Esse é um princípio extremamente importante para a vida. A gente sempre tenta atuar quando as coisas já tomaram desdobramentos e proporções grandes. Começa quando é pequeno. Não deixa crescer. Eu trabalho, os irmãos sabem, com pastores. Pastores são pessoas que não fazem prevenção. Eles só me procuram quando a casa caiu. Essa é a grande verdade. Ninguém vem, pastor Vargas, vim fazer uma prevenção, vim ficar uns dias com o irmão. Não, pastor, a casa caiu. São coisas desse tipo, assim, as frases mais simples que eu ouço é essa. Eu não sei mais se vai dar. Eu estou pensando em suicídio. Por quê? Então, a gente precisa tratar das fontes. Temos que atuar nas nascentes das coisas. Onde é que nascem os seus problemas? Onde é que estão nascendo as suas crises? Vamos pensar numa situação. Você está tentando abrir um negócio. É a 4ª vez que você está tentando abrir esse negócio e as coisas não estão indo. Está dando sinal que não vai prosperar, você está se endividando, pessoas que prometeram te ajudar não estão te ajudando, mas você está lá, insistindo numa coisa que você sabe que vai naufragar. Sabe qual é a minha tendência? É fazer tudo para que não tenha prejuízo.
Mas a pergunta é essa. Não seria melhor perguntar por quê? Por que eu sempre caio na mesma armadilha? Por que eu repito sempre as mesmas coisas? Por que eu não aprendo com as coisas que dão errado na minha vida para eu não repeti-las? De onde vem esse meu desejo de ser dono do meu negócio? De onde vem essa minha ansiedade de resolver problemas do meu jeito, a toque de caixa? De onde vem as confusões que eu faço no dia a dia, que fazem acreditar que todo mundo está errado, mas só eu estou certo? Alguém disse, se você não conseguir contar nos seus dedos a quantia de desafetos que você tem, se você tiver mais desafetos do que os dedos da sua mão, é possível que o problema não sejam eles, e seja você, ou seja, eu, os desafetos. Se você já está no 3º ou 4º relacionamento afetivo, é possível que você tenha um problema muito grave, e não as outras pessoas sobre quem você jogou a culpa. Entende? Eu sei que a gente, não, a culpa é dela, a culpa é dele. Não, para um pouco, vai à sua fonte. Qual é o manancial da sua crise? Onde é que as coisas estão na sua vida que elas começam a dar errado? De onde vem? Ah, pastor, se eu fizer isso, eu vou ter que fazer terapia. Faça, irmão. Se você é homem, sua esposa vai vibrar com isso, porque você vai ficar tão bonzinho, tão educadinho, que ela vai dizer, eu me apaixono de novo por essa criatura abominável. Se for você, esposa, se você fizer terapia, o seu marido vai te amar de uma forma maravilhosa, seus filhos vão... Faça. Ah, não, pastor, aí eu vou ter que abrir situações na minha vida que eu já coloquei uma pedra em cima. Gente, se você colocar uma pedra em cima de coisa que está viva, há uma comunidade de coisas vivas embaixo dessa pedra. Um dia essa pedra vai rolar de lá e essas coisas vão vir tudo para cima de você, porque não ficar embaixo da pedra não mata a coisa. Trata da fonte, trata da raiz. Um pastor que eu conheço pregou no culto da manhã da igreja dele, daí foram para casa, a esposa falou, não quero fazer almoço, estou muito cansado. Ele falou, vamos comprar um frango, comprar aquele frango de televisão de cachorro. Ela fez uma saladinha lá, eles comeram aquele frango e se deleitaram. À tarde tinha trabalho da igreja, ela falou, eu lavo a louça, você guarda as comidas. O pastor desajeitado olhou, o frango estava meio quente, o que sobrou, não quis pôr na geladeira, colocou no forno do fogão, naquela parte bem embaixo do forno do fogão, e deixou o franguinho lá. Passou 2 dias, a esposa entrou e falou, tem um cheiro ruim nessa casa. Ele falou, não, é o seu nariz que está com problema. Daí ele falou, ela jogou desinfetante nas pias, lá no banheiro, mas tem um cheiro ruim nessa casa. Ele falou, conversa. No 3º dia eles entraram e a mulher falou, querido, tem um cheiro de comida estragada. Ele falou, o frango. Abriram o forno, milhares de seres vivos estavam lá. Irmão, se você guardar o frango, há milhares de seres vivos vão aparecer na sua vida para te infernizar a vida toda. Então, por favor, elimina esse frango da sua vida, pelo amor de Deus, porque ele vai aparecer. Não, eu não quero fazer isso. Descubra a fonte, o que está gerando as águas amargas dentro de você. Há algum problema? Não tratemos de problema sem antes diagnosticar o problema, certo? Segunda lição que o texto nos ensina, a primeira, identifique a fonte. A segunda, agregue alguma coisa que venha de uma estratégia nova. Agregue alguma coisa que venha de uma estratégia nova. É impressionante porque, olha o que Eliseu faz, ele pede um prato novo, como diz o texto lá, uma bacia nova. O prato é novo, o sal é a coisa mais velha que tem. O sal não é novidade, o prato sim. As circunstâncias podem ser as mesmas, as pessoas podem ser as mesmas, o conteúdo é o de sempre, mas o método é diferente. O que quer dizer isso? Sal é sempre sal, perdão vai ser sempre perdão, reconciliação vai ser sempre reconciliação, autoestima sarada vai ser sempre autoestima sarada. O sal não muda, mas o prato é novo. O que quer dizer isso? O prato que vai levar o sal, a estratégia que você vai usar para resolver aquele problema tem que ser alguma coisa nova. Não pode ser o que você já tentou e não deu certo.
Talvez você precise se aconselhar com seu pastor, com alguém, para que te dê uma estratégia nova para você tratar daquela situação. A Globo lançou alguns anos atrás um slogan, você lembra? Invente, tente, faça algo diferente. Está na hora de mudar. Eu preciso descobrir qual é o meu prato novo. Você precisa descobrir. Ou seja, precisamos descobrir uma nova forma de abordar o nosso problema. As minhas crises, as minhas dificuldades. Eu tenho que procurar ajuda para isso. Eu preciso desse prato novo, onde eu vou pôr o mesmo sal de sempre, mas vai trazer, por uma estratégia nova, uma solução nova. É atribuído ao Einstein, aquele cientista alemão, essa frase, mas eu duvido que seja dele. A frase que diz o seguinte: retardo é fazer sempre a mesma coisa, tentando ter um resultado diferente. Eu fico com pena de muita gente no final do ano, porque eles pensam assim, 2017 vai ser diferente, 2017 vai... Mas eles não fizeram nada para ser diferente. Não semearam nada em 2016 para colher em 2017. A ideia é que só a mudança do ano vai mudar a vida de gente. Não muda, gente. Não muda. Se a gente quer resultado diferente, tem que fazer a coisa de forma diferente. Amém? Não dá para ficar insistindo com a mesma coisa. Eu tenho uns retardos, eu reconheço. E um deles é na frente da televisão. Infelizmente, o meu controle remoto, as pilhas acabam. Mas eu tenho dificuldade de admitir que eles acabam. Então eu chego lá, eu só assisto TV deitado, eu deito confortavelmente e tchum. Quando eu aperto e o negócio não funciona, entra o meu retardo. Daí eu... Tchum. Daí esfrega. E não liga. Daí vem uma santa mulher e fala, você não podia trocar as pilhas, meu filho? Ah, é verdade. Daí eu troco a pilha e a coisa funciona. Mas na pancada não dá resultado. Então, não tenta, mas toda a vida é assim, irmãos. Toda a vida, eu repito isso anualmente. Então, é uma coisa que um dia vai funcionar, um dia vai dar certo. Nunca tente resolver um problema da mesma estratégia que já não deu certo. Se não deu certo, não vai dar certo também. Certo? Vai se meter num tipo de situação que uma vez já no passado eu vejo pessoas sofrendo porque estão repetindo os mesmos erros que cometeram há 2 anos, 3 anos atrás. Seja no casamento, por exemplo, né? Sabe que a situação não foi tratada, ele não foi tratado, mas ele pensa que se ele começar um novo relacionamento, se ela começar um novo relacionamento, esse vai dar certo. Não vai, o problema está na fonte, amigo, amiga, não tenta fazer isso porque não vai resolver. É o problema do retardo. Fazer a mesma coisa não vai trazer resultado diferente. Certo? Eu espero que o Senhor nos dê nesse dia prato novo. Mas tudo isso, irmãos, é uma questão de fé. O que Eliseu fez ali, não havia nenhum poder naquele sal. O poder estava em Deus, que podia mudar aquela situação. Não havia nenhum poder naquela farinha. Concorda comigo? Ou aquela farinha era uma farinha ungida? Não era ungida nada. Eliseu nem usou a palavra unção. Certo? Mas Deus estava naquela situação. E quando Deus está numa situação, as coisas mudam, as coisas acontecem, as coisas se transformam. Amém? Você pode usar uma estratégia assim e Deus vai abençoar. Mas sabe, irmãos, a segunda história é diferente, porque alguém errou. Alguém pegou o fruto de uma planta que não conhecia e colocou desavisadamente no caldeirão de comida que era para todo mundo comer. Alguém fez o que não devia, na hora que não devia, do jeito que não devia. A coisa que me chama a atenção no Eliseu ali, não é o que o Eliseu faz, é o que Eliseu não faz. Eliseu não procura culpados. Quem foi o irresponsável que fez isso? Quem foi que estragou toda a nossa comida? Eliseu não procura culpados. Alguém grita, tem morte na panela. Eliseu podia ter perguntado, quem fez isso? Não foi culpa minha. Procurar culpados não ajuda, irmãos. Criticar não ajuda. Alimentar ressentimentos só aumenta o veneno, concorda? Eu tinha ganho um carro 0 quilômetro, novinho. Trouxe lá da Fiat Belo Horizonte, estacionei na minha garagem ali, todo feliz. Dona Lelia resolveu sair para fazer umas compras.
Tem um pilar numa das portas da garagem, dessa grossura assim. A dona Leni engatou um ré e saiu. Todo aquele pilar, o carro novinho, em folha. Eu falei, hoje eu mato essa mulher, eu mato. Hoje ela não escapa. E quando eu estava indo para matá-la, o Espírito de Deus falou comigo, nada vai mudar a situação. Está amassado, está quebrado. Então eu cheguei. Oi, amor. Se machucou? No fundo ele estava dizendo, se você não machucou, eu vou te machucar. Não, querido, não machuquei. Ah, que bom. O carro a gente conserta. Mas você não tem conserto. Cara, nós somos especialistas em procurar culpado e jogar a culpa no outro, não é verdade? É assim. O casamento acaba por culpa do outro. A situação acaba por culpa do outro. Eliseu não procura culpado. O que podemos fazer? O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Certo? Gente, a culpa é um negócio verdadeiro, mas ela não é necessária. A culpa existe, mas ela não é necessária e não ajuda em nada. Eu fui fazer um encontro com Deus, 3 dias, em silêncio, sem falar nada, quase morri aquele dia. Voltei na bênção, na ponta dos cascos, estava explodindo do Espírito. Quando eu cheguei em casa, minha esposa tinha feito uma limpeza na garagem. Meus tesouros, meus parafusos, minha arruela, meus pedacinhos de fio, os restinhos de coisa que eu guardo há anos, jogou tudo no lixo. Eu falei, meu casamento acabou. Eu não vou suportar isso. Falei, querido, o que você fez? Ah, nós fizemos uma limpeza, não ficou de joia? Eu falei, joia! E cadê minhas coisas? Ah, jogamos tudo no lixo, você não usa. Irmãos, eu demorei para recuperar daquele choque. Mas não é verdade que às vezes a gente guarda um punhado de coisas que não tem razão para estar? Eu sempre pensei, um dia eu vou precisar daquele parafuso, um dia eu vou precisar daquela arruela, um dia eu vou precisar daquele fiozinho, daquele bocal. Não, está lá. Você está rindo porque na sua casa tem gaveta que está cheia de coisa lá, que você sabe que tem, e você não tira lá, e se sua mulher tirar, você faz o que eu fiz com a minha, que é matá-la, né? Tira lá, irmão, só para ver. Senhor. Não precisa. Agora, mas existe uma coisa essa é um demônio que faz isso. Ela joga fora um negócio, no outro dia você precisa. Já viu isso? Isso é um demônio. Isso aí... Comigo acontece sempre assim. Então, o negócio, culpa, irmãos, é uma coisa que ocupa espaço, que nem essas coisas que ocupam nas gavetas da gente. Só que elas não são necessárias. Você pode descartar essas coisas. Não vai ficar pior, não vai estragar nada. Certo? Então, muito cuidado com isso. Agora, Eliseu não se preocupa em saber quem era o culpado, quem era o responsável. Eliseu pergunta, a pergunta é preciso jogar o ensopado fora porque está envenenado? A resposta de Eliseu é não. Não. Numa época de escassez, eu vou jogar toda a comida que eu tenho fora? Numa época em que a família está tão degradada, destruída, eu vou jogar minha família fora? Não. Numa época de crise financeira, eu vou jogar meu dinheiro fora, entrando num negócio que eu não tenho certeza? De jeito nenhum. Numa época em que a fé está tão escassa que as pessoas já não acreditam em nada, eu vou jogar minha fé fora? Não. Eliseu olha para o ensopado e diz, isso aqui é raridade. Num mundo de escassez, esse ensopado é coisa rara e preciosa. Só que ele não pode ficar como ele está. Vamos colocar alguma coisa nele. E ele vem e coloca farinha e resolve o problema inteirinho. Eliseu tinha um jeito esquisito de escolher os elementos, né? Sal, farinha. O certo é que funcionava. Para ele funcionava perfeitamente.
Quando a gente entende, quando você entende, quando eu entendo que procurar culpados não resolve nada e que jogar fora não é uma opção, a gente acrescenta alguma coisa nisso, né? Põe algo diferente ali. Põe um tempero diferente no seu casamento, na sua relação. Põe um presente diferente na sua esposa, ela vai ficar feliz. Porque quem vai tirar o perigo de todo esse veneno não é você, nem a coisa que você vai fazer. É Deus que está interessado na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua fé. Quem tira o perigo é sempre Deus. Relacionamentos são coisas muito perigosas, sabia? Porque eles podem terminar e podem causar muita dor, mas Deus cuida deles. Viver é muito perigoso. Ser feliz é um perigo enorme, porque você pode, de um momento para o outro, não ser mais feliz. Corre o risco disso. Mas quem tira o perigo é Deus. A gente só agrega valor àquilo que Deus nos deu. Amém? Ele pôs a farinha, Deus tirou a morte. Ele pôs a sua fé, Deus tirou o perigo daquela experiência. Ele colocou algo na sua confiança e Deus tirou tudo o que ameaçava eles naquela situação. Eu quero terminar perguntando para você o seguinte: será que alguém, em algum momento da sua vida, jogou alguma coisa na sua água e envenenou a água da sua vida? E todas as tentativas que você tem feito não têm dado certo, porque você sente que a água que jorra de você não é uma água boa, não é uma água fértil, não é uma água que produz? Será que o que está dentro de você, que irriga a sua vida, que rega a sua vida, não é uma coisa estragada, perdida? Eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus pode aplicar o sal dele na sua água nessa noite, em nome de Jesus. E aquilo que era improdutivo, que não produzia nada, pode vir a ser uma coisa útil. Amém? Você quer agregar alguma coisa à sua vida nessa noite? É possível. Ou você talvez foi envenenado. Alguém pôs veneno naquelas coisas que você amava, que você apreciava. Tornou quase inútil aquelas coisas. Eu quero dizer para você hoje que o Senhor tem um prato de farinha para colocar no seu ensopado e para mudar a história da sua casa. Amém? Eu creio em nome de Jesus que Deus não te trouxe aqui nessa noite só para você dar risada. Deus trouxe aqui para tratar com você bem de perto, no seu coração. Amém? Agora, como Eliseu disse, como foi dito aqui, tem que agregar valor. Há alguma coisa que você vai ter que fazer. Lamentavelmente. Você dá o passo. Você vai na fonte e Deus põe a bênção dele. Deus põe a aprovação dele. O milagre é da parte de Deus, não é a sua parte. A sua parte é querer que isso aconteça. Você quer que isso aconteça na sua vida? Hoje à noite é possível que isso possa acontecer com você. A disposição do coração de Deus é para o seu próprio bem, irmão. Deus quer que isso aconteça na sua vida, não tenha dúvida nenhuma. Deus quer sarar as águas que fluem de você. Jesus disse, João 7,37, no último dia, o grande dia da festa, Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele falava a respeito do Espírito Santo que haviam de receber aqueles que haviam de crer. Você quer receber essa água do Espírito fluindo dentro de você? Você quer que o veneno que foi posto na sua vida, numa situação qualquer lá, seja neutralizado pela ação de Deus? Pela farinha do Espírito na sua vida? Nessa noite nós podemos fazer isso. Eu gostaria de orar com você. Eu não vou pedir que você levante em pé ou coisa dessa natureza, ou que você levante a mão. Eu quero orar com aquele que, só com aquele que sente que o que estamos falando aqui tem a ver com a sua vida e que você gostaria de ver um milagre de Deus na sua vida. Eu creio em milagres, irmãos. Eu vivo num ambiente de milagres. É impossível viver a vida cristã longe dos milagres. Os milagres fazem parte disso. E nessa noite um milagre maravilhoso pode acontecer na sua vida, no seu casamento, na sua relação. Então eu te convido, só abrir o coração, dizer, Senhor, venha com o teu sal divino para a nascente dos meus problemas, para a fonte de água da minha vida. Venha com esse sal maravilhoso e purifica essa fonte, em nome de Jesus.
Você sabe que a má água que corre de dentro de você pode ser nessa noite sarada, em nome de Jesus. E você vai se tornar uma fonte de água viva para alimentar pessoas, para dessedentar muita gente. Sabe que o seu ensopado nesse dia pode ser purificado, pode ser sarado daquele veneno e pode vir alimentar milhares de pessoas nos dias futuros. Em nome de Jesus, se você quiser. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero e eu preciso, eu reconheço que eu preciso que o Senhor vá à nascente da minha vida, das águas que jorram de dentro de mim e aplique ali o teu sal. Purifique essas águas, ó Deus, que nos últimos tempos têm andado tão doentes, tão estéreis, nada produz. Coloca a tua água viva dentro de mim em nome de Jesus. Senhor, joga tua farinha no meu caldeirão, em nome de Jesus. Tira todo esse veneno que tem amargado minha vida, que tem me feito sofrer tanto durante esse tempo. Quero entrar numa novidade de vida nesse 2017, Senhor. Quero, Deus, fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes também. Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho, nós estamos todos aqui na tua presença, na tua companhia. Nossas fontes estão abertas para o Senhor aplicar, ó Deus, o teu sal nas nascentes das nossas crises, dos nossos problemas, de onde jorram as águas que às vezes são tão amargas, não são águas purificadoras. Vem purificar em nome de Jesus. Senhor, nosso caldeirão está tão envenenado, Senhor. Está causando morte, não vida. Em nome de Jesus, joga farinha. Traz a tua farinha para o nosso caldeirão, para que nós possamos alimentar, ó Deus, pessoas ao nosso redor. Para que não haja mais morte na panela, mas para que haja vida e vida em abundância, ó Deus. Termina com essa crise de fome, de seca, que está na nossa vida, Deus, e alimenta-nos. Alimenta-nos, ó Deus, para que a gente possa alimentar os outros também. Faça-nos, ó Deus, saudáveis, para que a gente possa gerar vida em outras pessoas também. Confiamos que o Senhor nos ama e por causa do teu amor, tu farás por nós isso. E nós desde já te agradecemos. No precioso nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.